Ok, pessoal, voltamos. Bom dia para quem... ou buenos dias, para quem a gente não cumprimentou hoje, né? Eu sou o professor List, essa é uma aula de língua estrangeira e espanhol, nossa segunda aula de hoje. Na primeira aula, nós trabalhamos interpretação de texto. Trabalhamos 2 textos. E aí eu comecei a gramática. Saltei alguns textos, né? Esses textos voltam depois. Mas eu fui para a gramática porque a gente precisa completar esse conteúdo. E eu falei aqui no primeiro horário, no meu primeiro horário, no meu primeiro horário, que esse conteúdo que a gente está trabalhando agora, gramatical, o imperativo, ele vai para avaliação de vocês, né? Para a prova de vocês. A gente teve um feriado na quarta-feira, em setembro, né? Então, a gente está vendo a gramática para não atrasar conteúdo, tá? Sei se o Renan pode mostrar para mim, Renan, os polos do IPTV. Deixa eu ver. Olha, pronto, chegou mais gente, né? De quando eu comecei a aula até agora, pessoal de Baixa Grande do Ribeiro, pessoal de Bonfim, Canavieira, Eliseu Martins, Francisco Aires, Guaribas, pessoal de Queimada Nova, pessoal de São Gonçalo do Piauí e o pessoal de Uruçuí. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, satisfação. E aproveito para cumprimentar os colegas professores, as colegas professoras que estão aí com vocês, acompanhando vocês nessas aulas do canal Educação, tá? Vamos lá, vamos trabalhar, né? Passou o intervalo, vocês lancharam? Fizeram o lanche? Deu tudo direitinho? Passa rápido esses 20 minutos, né? Passa rápido. Bom, antes da gente ir para o intervalo, nós tínhamos parado nesse slide. Esse slide, para lembrar vocês, ele fala sobre verbos reflexivos. Igual ao português, quando a gente dá um comando, uma ordem, um pedido, né, usando o imperativo, os pronomes eles aparecem depois do verbo. Em português, aqui no Brasil, é muito comum a pessoa falar assim: ei, me beija, né? Me beija. É um pedido, você está usando aí imperativo, né? Então, por ser afirmativo, o pronome devia ir depois. Beija-me, diga-me, empreste-me, né? A gente usa um hífen, o pronome vai depois. Vocês aprenderam isso nas aulas de português, né? Em espanhol é igual, o pronome vai depois. E aquilo que eu digo sempre nas minhas aulas. O que você aprende de gramática em espanhol corresponde à língua falada. Então, as pessoas usam os verbos, os pronomes, do jeito que você aprende aqui em gramática. Então, quem fala espanhol e vai usar um verbo reflexivo, vai colocar o pronome depois do verbo. No caso aqui do imperativo, né? Olha o que é que se diz aqui no material. El imperativo com pronombre, no caso reflexivo. Lleva los referentes pronominales em enclisis. O que é que significa? Pronome depois do verbo. La primera y la segunda personas del plural pierden la última letra. A primeira e a segunda pessoa do plural vão perder a última letra. Primeira pessoa do plural, nosotros. Segunda, vosotros. Vamos já ver isso aí. Né? Perdem a última letra antes de receber os pronomes correspondentes. Então, o verbo é o verbo amar-se. Se tem o SE no final, tenho que usar pronome reflexivo. A gente não vai usar a primeira pessoa, né? Porque não tem primeira pessoa no imperativo. Mas vamos lá. Tá aqui o verbo na segunda pessoa, tu ama, né? Lembra que a gente aprendeu na aula anterior?
vem do indicativo, né? De eu amo, tu amas, tiro o S, ama. Aí eu junto o pronome, ó, ama-te. Fica assim, ama-te. Esse T é o pronome que eu juntei ao verbo. E apareceu um acento, porque quando eu junto o pronome à palavra, eu junto o pronome à palavra, né? Eu acrescento uma sílaba a mais. Então vira uma proparoxítona. Ama-te. Toda proparoxítona em espanhol é acentuada. Vocês viram a acentuação aqui. Vocês lembram como é que chama proparoxítona em espanhol? Esdrújula, né? Ama-te. A mesma coisa eu vou fazer com a forma do ste. Ame, o pronome é se, ame-se. Ame-se, usted, né? Ame-se. O se, no final, é pronome reflexivo para o usted. Foi acentuado porque vira uma proparoxítona, vira uma esdrújula. Nosotros. Ó, a forma do nosotros é onde vem essa observação. Perde esse S final. A gente diz que o plural fica só no pronome. Portanto, vai ficar amemonos. Amemonos. Tá aqui, ó. Amemonos. Tá aqui o nos. Pronome. Olha a forma do vosotros. Amad. Vocês aprenderam na aula anterior que a forma do vosotros, afirmativo, né? Troca R por D. Onde é amar, troca R por D, vai ficar amad. O pronome para o vosotros é os. Para não ficar amados, que aí viraria um adjetivo, né? Amados. Eu também tiro esse D. Aí vai ficar amaos. E isso só quando for reflexivo. E para os tedes, eu junto o pronome. Amem-se. Isso que eu destaquei aqui no final, né, tá de vermelho, é o pronome reflexivo. Ama-te tu, ame-se usted. Amémonos nosotros, amaos vosotros e amem-se ustedes. Beleza? Bom dia, Marivânia. Bom dia mais uma vez. Obrigado, bom dia. Né? Bola para frente. Agora, eu acho que agora a gente começa os exercícios. Deixa eu ver. Sim, sim, tá? Esse exercício que está aparecendo aqui agora são no modelo de teste, quiz, algo assim. Eu praticamente sempre faço isso depois que eu termino um conteúdo novo. E é o modelo de questão da minha prova é esse daí. A gramática é nesse modelo, tá? Então, ó, o enunciado vai se repetir. Marca a alternativa que completa corretamente com o verbo, que completa a frase abaixo corretamente com o verbo imperativo afirmativo. Eu quero o verbo estudar para a segunda pessoa tu. Renan vai marcar para vocês, né? O tempo que eu marco, né, para esse modelo de questão. 1 minuto, Renan, por favor.
Ok, bora lá. O imperativo afirmativo para a segunda pessoa tu, a gente aprendeu na aula anterior, né? Na segunda aula, na minha primeira aula de hoje. O imperativo afirmativo para a segunda pessoa tu deriva do presente do indicativo. Eu conjugo até a segunda pessoa de eu estudio, quando é regular, tá? Tem alguns verbos irregulares, que a gente vai ver na semana que vem. Eu estudio, tu estudias, tira esse S, letra B. Estudia. Como é que seria em português? Estuda. Estuda, rapaz, estuda, menino. Estudia. Em espanhol, estudia. Um pouco mais para os exámenes, né? Um pouco mais para os exámenes. Tá vendo? Não é isso? Segunda pessoa, tu. Eu vou trazer lá do presente do indicativo. Conjugo até a segunda pessoa. Cantar, eu canto, tu cantas, tira o S, canta. Em português é igual. Bola para frente. Questão 2. Mesmo modelo de questão. Vou marcar aqui também 1 minuto, por favor, Renan. Esses exercícios são bons porque a gente pode testar. Pode não, né? Testa a memória. Saber até onde a gente aprendeu. E também revisa, né? É um momento também de revisar. Ó, vosotros. O imperativo afirmativo para vosotros é o mais fácil que tem. A gente troca o R por D. Ó, o R final, a gente troca. Esse sinal bem aqui, a gente lê como troca em língua, né? Espanhol é uma língua. Então, em línguas, esse sinal quer dizer troca. Então, R eu troco por D. Aonde é beber, vai ficar beber. É muito fácil, né? Então, a Meca-Cola existe, pessoal. Se você for lá no Google, digitar Meca-Cola vai aparecer. É um refrigerante muçulmano, né? Vou te chamar assim. Para que a pessoa não beba o outro. Não tem essa história para quem é anti-imperialista, tal. Essas coisas meio políticas, ideológicas. Eu rio porque eu acho divertido assim a criatividade do ser humano. Aí inventaram a Meca-Cola, né? Bebê de Meca-Cola. Letra B? Bebê de vosotros, né? Bebê de Meca-Cola. Tranquilo. Vamos para a questão 3. Ó, reflexivo, tá? Reflexivo.
Quando eu falo de algo ou de alguém, terceira pessoa. Estou falando do Juan. Não é isso? Tá, é reflexivo. Vai dar um pouquinho mais de trabalho. Aqui eu vou marcar 2 minutos, Renan, por favor, 2 minutos. Muito bem, vamos lá. Ó, na verdade, se está falando com o Juan, né? Juan, vírgula, né? Tá mandando ele se arrumar. Esse verbo arreglar-se, tá? Arreglar-se, ele quer dizer arrumar. Arreglar em espanhol quer dizer arrumar. Pronto. Quem tá mandando o Juan se arrumar aqui, tá tratando ele pelo primeiro nome. Juan, vírgula, né? Tratar alguém pelo primeiro nome em espanhol é o que a gente chama de tratamento informal, íntimo. É equivalente a tratar alguém de tu. Então, é parecido com a primeira questão, né? Arreglo, arreglas, tira o S, arregla, né? Tá mandando o Juan se arrumar, né? Arreglo, arreglas, tira o S, arregla. Não é reflexivo. Não estou tratando ele por tu, por tratar pelo primeiro nome. Então, o pronome tem que ser te, pessoal. Arregla-te, né? Tá na letra D. Arregla-te. Por que que não pode ser a letra A? Arregle-se. Porque esse C seria se você estivesse tratando o Juan de senhor ou de usted, que é terceira pessoa, né? Mas tratou alguém pelo primeiro nome em espanhol, é tratamento íntimo, é tratamento informal. Eu disse que isso aqui ia dar um pouquinho mais de trabalho, né? Que tinha que observar essas coisas. Então, arregla-te, agora mesmo. Eu só tenho pronome reflexivo na letra A, na letra B, na letra D, né? Arregla-me não pode ser, porque você está falando com ele, para ele se arrumar, né? E não pode ser a letra A, porque ele não está sendo tratado de usted, e sim pelo primeiro nome. Tratar alguém pelo primeiro nome em espanhol é tratamento informal, tratamento íntimo, próximo, tá? Então é equivalente a tratar de tu. Juan, arréglate ahora mismo, né?
A gente continua. A gente já respondeu coisa parecida aqui, tá? Então aqui eu vou marcar 1 minuto. Reparem que é vosotros. 1 minuto, Renan. Ah, é o verbo ser, né? O imperativo afirmativo para vosotros. O imperativo afirmativo para vosotros deriva do infinitivo. A gente pega esse R e troca ele por D. Então vai ficar sed. Más paciente com los niños. Basta trocar R por D. Imperativo afirmativo para vosotros, troca-se o R do infinitivo por D. Então é minha letra B. Quarta questão é também reflexivo. Ó, comprar-se. A gente acabou de fazer uma questão muito parecida, tá? Então, como é reflexivo, dá um pouco mais de trabalho. A gente vai marcar 2 minutos, Renan. 2 minutos.
Bora lá. É o verbo comprar na segunda pessoa tu. Tá entre parênteses. Comprar-se. O SE é para indicar que é reflexivo. Você vai usar pronome reflexivo. O pronome reflexivo para a segunda pessoa tu é te. Saber isso aí já respondi a questão. Eu, me, tu, te. Não é não? Olhem para a letra A, B, C, D, E. Onde é que tem um T no final? Na letra B. O verbo no imperativo afirmativo para tu deriva do presente do indicativo. Eu compro. Tu compras. Tira esse S. Aí fica compra-te. Pronome, ó. Compra-te esos pantalones allí. Pantalones quer dizer calça. Calça, pantalones. Allí. Juan, cómprate esos pantalones allí. Quando for o verbo reflexivo, lembre do pronome. A palavra vai terminar com o pronome no final, te. O pronome para tu não é te? Então, compra-te. Ok? Sexta questão. Quando chegues a casa, banha e haz los ejercícios. Isso aqui é do verbo banhar. Isso aqui é do verbo hacer. Eu quero que você marque a frase quando chegues a casa, banha e haz os exercícios de maneira negativa, no imperativo negativo. Da onde é que deriva? Vai derivar do presente do subjuntivo. Lembra-lhe-se um pouco o português, tá? Então eu quero que você passe para o negativo. A frase está no afirmativo, você vai passar para o negativo. Dá também um pouquinho mais de trabalho, né? Tem que pensar, lembrar lá no subjuntivo. Eu vou continuar marcando 2 minutos. 2 minutos, Renan.
O imperativo negativo, como foi dito para vocês semana passada e nessa aula de hoje, o imperativo negativo, ele deriva totalmente do presente do subjuntivo. Precisa saber uma coisa para depois construir a outra. O verbo banhar, que eu me banhe, que tu te banhes. É só colocar um não. No banhes. No banhes. No banhes aparece na letra C e aparece na letra E. No banhes. Né, ó? No banhes tu. Tá aqui. Caramba. Tá? No imperativo negativo, para a segunda pessoa tu, a gente sempre vai ter um S no final. No cantes, no banhes, no estudies, não vivas, não trabalhes, tá? Então, entre a letra C e a letra E, onde é que eu vou ter S ali no final do verbo? Aqui, ó, hagas. Esse a ser, esse D aqui é para vosotros, na letra C, tá vendo? Então, não pode ser a letra C. É a letra E. No banhes tu, ni hagas los ejercícios. Tem que olhar, né? Na letra A, banhem é para ustedes. Isso aqui é imperativo afirmativo, ficou igual como está lá no enunciado. As. Eu quero negativo. Não banheis. Quando termina em S, é para vosotros. Não banheis, não canteis. Não subais. A conjugação do imperativo negativo para vosotros, no negativo, sempre termina com IS no final, né? Aqui ficou igual, ó. A gente tem que fazer por eliminação, né? O banhem é plural, né? O hagas, aqui no caso da letra D, é para a segunda pessoa tu. Então, uma frase, quando chega essa casa, banha e haz los ejercícios, que é afirmativo, no negativo ficaria, não banhes, nem hagas los ejercícios, tá? Letra E. A maneira mais fácil de fazer questão de marcar é ir por eliminação, é encontrar erro. 4 alternativas têm erro, porque só tem uma resposta. A não ser que a questão esteja ruim, né? Esteja mal com 2 respostas, ou, enfim, algum erro na questão, pode ocorrer. Não é o nosso caso aqui, né, dessa questão. Bom, agora a gente vai para um exercício um pouco mais diferente, né? Eu vou falar um pouco mais elaborado, mas na verdade diferente, tá? Vocês estão vendo que do lado esquerdo tem um desenho, né? E nesse desenho, o garotinho do desenho, o garoto do desenho, está fazendo umas posições de ginástica, de aquecimento. Pode ser algo meio yoga também, né? Algo assim, né? Parecido. E é numerado. 1, 2, 3, 4. Porque para cada figura tem a instrução de como fazer esse exercício. Número 1, figura 1. Número 2, figura 2. Número 3, figura 3. Aonde tem verbo, significa dizer que na frente eu vou preencher com o verbo no imperativo. Aonde não tem verbo, como é o caso aqui, eu vou preencher com o nome de algumas partes do corpo. Tá? A parte de verbo, vocês aprenderam aqui nessa aula de hoje. A parte das partes do corpo, talvez você lembre, né? Não sei, primeiro ano a gente vê, segundo, né? Mas no primeiro ano a gente vê. Posso até depois trazer em outro momento para a gente relembrar, né? O nome das partes do corpo. Mas eu vou responder a primeira e vou deixar vocês tentarem fazer a 2 e a 3. Tumbar-se. O que é tumbar-se no item 1? É deitar, deitar como está na figura de número 1, com as costas para o chão. Né? De barriga, com a barriga para cima. Chama tumbar em espanhol. Tem esse SE porque é reflexivo.
A questão diz assim: vamos fazer gimnasia, vamos fazer ginástica. Conjuga os verbos entre parênteses em imperativo na segunda pessoa do singular. A segunda pessoa do singular é tu. Então, tumbar, eu tumbo, tu tumbas. Tira o S, aí fica tumba. O pronome reflexivo para a segunda pessoa é te. Então, tumba-te. Com las piernas y los braços estirados. Colocar. Eu coloco, tu colocas. Se tira o S, coloca. Por que que não vai ser coloca-te? Porque não tem SE lá no final. Ali não é colocar-se, é só colocar. Quando tem o SE, é que eu uso o pronome reflexivo. Então, ó, coloca las palmas de las manos contra el suelo. Veja se não é exatamente isso que tem aqui, ó, no desenho número 1. Túmbate com las piernas e los braços estirados, não é? Tá deitadinho ali com as pernas e os braços estirados. Coloca las palmas de las manos contra el suelo. Então é isso que eu vou fazer no item 2, no item 3. A questão é maior. Vou marcar 1 minuto a mais, tá? Eu dou 1 quando a questão é curtinha, um pouco mais elaborada 2. Essa, como é maior, a gente vai marcar 3 minutos, Renan. 3 minutos.
Bom, muito bem. Vamos lá. Levantar. Como é, pessoal, que eu fiz aqui? Como é que eu estava fazendo? Levanto, levantas, tiro S. É a segunda figura, né? Eu me levanto, tu te levantas, tiro S, levanta, levanta. É só isso. Imperativo afirmativo, para a segunda pessoa tu, deriva do presente do indicativo, sem o S. Levanta, una, é para levantar o quê? A perna, não é, ó? Como é que fala a perna em espanhol? Pierna. Levanta una pierna lo más alto posible. Sem dobrar o joelho. Sabe como é que fala joelho em espanhol? Rodilla. La rodilla. O joelho não tem uma bolinha na frente, não tem? O joelho não tem essa bolinha da frente? Essa tampinha do joelho. Então, ó, a gente tem que associar para poder, né? Rodilla, nenhuma rodinha, né? Sin doblar la rodilla. Depois, bajar lá. Nossa, e tem esse lá aqui. Para que é esse lá? É um pronome que se refere à perna. Depois, você vai baixar o quê? A perna. Então, eu barro, tu barras, tiro S. Depois, barra. Aí, ó, lá. Depois, barra lá. Lentamente, a perna. Depois, barra-la lentamente. 3, figura 3. Quedar-se é reflexivo. Por que é reflexivo? Tem esse SE aqui no final, né? Ó. Qual é o pronome para a segunda pessoa? Te. Então, yo quedo, tu quedas, tiro S, quédate. Tenho certeza que você consegue fazer isso aqui. Quédate de pie com las... Cadê? É a 3, né? Como é que é mesmo perna? Com las piernas separadas. E como é que fala braço? Los braços a lo largo, ao longo do corpo. A lo largo, ao longo do corpo. La cabeça. Aqui podia ser cabeça, também podia ser espalda. Sabe o que é espalda, essa palavra que eu estou escrevendo aqui? São as costas. La cabeça e la espalda. Um dos dois, né? É a figura 3. Ao largo del cuerpo, la cabeça ou la espalda. E ele tronco bem direito. Bem retinho, né? A cabeça ou as costas, né? As costas bem direitinho assim e tal. Igual essa figura 3. Acabou não, né? Tem 4 e 5. Quatro e 5. Vou marcar ao mesmo tempo que eu marquei agora para a primeira parte. Vou marcar 3 minutos também, Renan. Façam.
Muito bem. Muito bem. É... Vamos lá. Figura 4, figura 5. Figura 4. Estirar. Eu estiro, tu estiras. Você tira o S, virou imperativo afirmativo para a segunda pessoa tu, que é o que a gente está trabalhando. É a instrução para fazer esse exercício de número 4. Então, estira. Los braços por encima de la cabeça. Lo mais atrás possível. Né? Então, estira os braços por cima da cabeça, o mais atrás possível, né? Lá atrás. 5. Doblar. Eu doblo, tu doblas. Tiro o S. Dobla, né? De onde é que deriva? Repeti várias vezes, não foi? Do presente, do indicativo, sem o S. Em português é igual. A gente traz lá do indicativo sem o S. Quando eu falo igual, não é a forma, porque às vezes vai variar o verbo, né? Eu digo a origem. Presente do indicativo sem o S. Dobla el tronco. Hacia adelante. É a figura de número 5, né? Dobla el tronco hacia adelante. Essa palavra hacia, que aparece depois de tronco, hacia adelante, é uma preposição. Quer dizer em direção de, para, quando é movimento, né? Então, dobla el tronco hacia adelante. Então, dobra o tronco para a frente, né? Da ideia de movimento. Hacia é uma preposição, tá? Hacia. Então, para frente, hacia adelante, para adiante, para frente, a gente falaria em português. Hasta tocar el suelo con las... Como é que fala mãos em espanhol? Como é que fala mão? Mano. No plural, manos. Com las manos. Com las manos. Deu certo? Foi assim que vocês fizeram? Bora para frente, então. Adelante. Temos aqui um texto. É uma questão sobre interpretação. Deixa eu registrar aqui. Esse é o 2º ano da manhã. Temos um texto onde os verbos estão no imperativo. Para trabalhar uma questão de interpretação. Que é essa aqui, né? Coloque V para verdadeiro, não é isso? E F para falso. Vocês podem fazer o print. O tempo que a gente tem de aula falta menos de 3 minutos. Não vai dar para a gente fazer isso tudo, né? Não vai dar para fazer. Então, eu proponho que vocês levem como uma tarefa, né? Para trazer respondido na próxima semana.
Você vai julgar se é verdadeiro ou falso o que se fala aqui sobre o texto, tá? Provavelmente na próxima semana a gente pode até inclusive começar por essa questão, já que vocês estão levando. Pode valer como um qualitativo também, para avaliação qualitativa. Não sei. Estou só dando uma sugestão aqui. O professor, a professora é quem decide, né? É só uma pequena sugestão. Mas é interessante porque os verbos do... Essa é a questão. O texto é esse aqui para fazer a questão. E aqui nesse texto, a gente tem vários verbos que estão ora no imperativo afirmativo, ora no imperativo negativo. O título do texto é biografia. Então, o texto traz imperativo, mas a questão ali é de interpretação. E aí você percebe como o imperativo ele foi trabalhado no sentido da interpretação de texto. É muito bacana, né? Por isso, né? Então, ó, ele diz: no cojas la cuchara con la mano izquierda, no ponga los codos en la mesa, dobla bien la servilleta. Além disso, tem um vocabulário. Tem um vocabulário onde a gente vai aprender algumas palavras novas aí para vocês, tá? Você também pode fazer esse serviço, né? Pesquisar, traduzir antes, tá? É só uma questãozinha, né? Então faz print aí também do texto e aí tenta na próxima semana trazer resolvido para a gente. A gente pode começar a aula na próxima semana. Eu vou corrigir na próxima semana em algum momento, no começo da aula ou depois que eu trabalhar a gramática da aula da semana que vem, né? Vou trabalhar na próxima semana imperativo irregular da segunda pessoa tu. Vamos chegando no final dessa aula, né? Nossa segunda aula de hoje, tá? Obrigado aí pela participação de vocês. Algumas pessoas participaram na aula de hoje no IPTV, né? Pouco, timidamente, mas participaram. A Marivânia participou bastante, né? Então, muitíssimas gracias. Hasta la próxima semana. Nos vemos